Graça e paz, irmãos, que Deus te abençoe gloriosamente nesse dia. Eu sou o pastor Souza, sou pastor do ministério Semeando a Graça de Deus. E eu venho trazer aqui para vocês a terceira parte da exposição do livro de Atos, capítulo 12. E eu peço que você compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, pois através dessa exposição nós temos aprendido aqui algumas orientações práticas para o nosso dia a dia, para que nós possamos ter uma vida mais vitoriosa, ok? Então compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas, com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos estar divulgando o Evangelho, ok? Logo depois dessa exposição, eu quero estar orando por todos vocês, quero estar fazendo uma oração pela sua vida, pela sua casa e pela sua família, tá bom? Então vamos lá. Atos capítulo 12, o versículo de número 11, diz assim: Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Então, só para você ter uma noção do contexto, Herodes ele começou a perseguir alguns irmãos da igreja. Ele havia matado Tiago, e como ele encontrou apoio dos judeus para estar fazendo isso, porque os judeus adoraram as maldades que Herodes estava fazendo com o povo da igreja de Cristo, ele então continuou a sua maldade agora prendendo a Pedro. E Pedro, humanamente falando, teria o mesmo fim que Tiago teve, que era a morte. Mas só que algo extraordinário aconteceu. Deus enviou o seu anjo para trazer livramento para Pedro. E por quê? Porque havia uma igreja que estava orando incessantemente pela vida de Pedro. E devido a essas orações, devido ao clamor que a igreja fez pela vida de Pedro, Deus então enviou o seu anjo, e o anjo livrou Pedro daquela prisão, que era algo assim, irmão, impossível, sabe? Era algo que na lógica humana Pedro não haveria nenhuma possibilidade de Pedro escapar da morte, né? A condenação era certa, mas Deus, sendo poderoso, né, sendo aquele que pode todas as coisas, trouxe livramento para o teu servo. Mas, para que você entenda esse versículo 11, você deve entender que quando o anjo trouxe essa libertação para a vida de Pedro, Pedro não estava entendendo nada, porque Pedro estava dormindo na hora que o anjo chegou, e Pedro foi acordado pelo anjo, mas só que Pedro, ele não sabia se aquilo era um sonho, ele não sabia se aquilo era uma visão, ele não sabia se aquilo era real, né? Na cabeça dele, no inconsciente dele, ele até pensava que aquilo não era real. Porque era tão impossível ele sair daquela prisão, era tão impossível que ele fosse liberto daquela prisão, que ele não estava acreditando que o anjo estava trazendo para ele aquela libertação. Só no versículo 11 é que ele realmente cai em si e percebe, e ele só faz isso quando o anjo o tira da prisão. Enquanto ele estava ali dentro da prisão, ele pensava que tudo aquilo não passava de um sonho, de uma visão. Mas quando o anjo tira ele da prisão e coloca ele para fora, que ele se vê lá fora da prisão, então ele para e pensa e entende, realmente Deus enviou o seu anjo, né, para me livrar. E isso, irmão, é algo que nós precisamos meditar nesse versículo 11. Por quê? Porque às vezes, irmão, nós estamos vivendo situações na nossa vida que a gente pensa assim, olha, isso daí, humanamente falando, não tem jeito. Humanamente falando, não tem como mudar, né? Talvez você está vivendo uma situação assim. Eu quero dizer para você o seguinte: o segredo para você sair de qualquer situação impossível é a oração. Você tem que orar. Você tem que buscar a Deus. Porque não existe nada impossível para Deus. Você pode estar, por exemplo, diante de um endividamento que você tem até segunda-feira para pagar e você não tem dinheiro para pagar. Então, humanamente falando, você não tem condições de pagar.
Você não tem da onde tirar fundos para estar quitando essa despesa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Clame a Deus. Ore a Deus. Eu não estou dizendo que o dinheiro simplesmente vai cair do céu e vai aparecer na sua conta. Não, eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele pode prover para você de uma forma que você não estava nem esperando que Ele iria prover. Ele pode usar alguém, Ele pode usar pessoas, Ele pode, através da sua oração, da sua humildade de buscar Ele, Ele pode mover pessoas para chegar até você e dizer, olha, eu vou te arrumar esse dinheiro. Eu vou emprestar o dinheiro para você, pague a sua dívida e você se livrar dessa situação. E eu estou dando esse exemplo com relação a dinheiro, mas pode ser qualquer exemplo, pode ser qualquer situação. Você pode estar vivendo uma situação no seu casamento hoje que você olha e você diz, não, não tem volta, não tem jeito, né? O que aconteceu foi muito grave. Ou você pode estar diante de outras situações adversas que você, humanamente olhando, você diz, não, isso aqui não tem jeito. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não existe nada impossível para Deus. Basta você orar. Basta você clamar. Basta você pedir. Jesus, ele disse que tudo aquilo que eu pedi em nome dele, ele fará para que o Pai seja glorificado. Jesus também, ele disse que tudo aquilo que eu pedi, eu irei receber. Irmãos, ore ao Senhor. Apresente, mas faça uma oração de todo o coração. Sabe? Busque ao Senhor de todo o coração. Se humilhe diante dele. Né? É isso que, inclusive, o apóstolo Pedro, ele nos ensina. Né? Ele nos ensina lá em 1 Pedro capítulo 5. Você pode ir para lá, por favor. 1 Pedro capítulo 5, no versículo de número 6, ele diz assim, ó, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Então, o que Pedro ensina? Que nós temos que se humilhar. O que é se humilhar? É abrir o coração. É você declarar para Deus a situação que você está vivendo. É você dizer para ele, Senhor, eu estou diante dessa situação. Eu, sinceramente, não sei como resolver. Eu não sei como solucionar esse problema, mas eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E que o Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Eu sei que o Senhor é o meu Deus e que, segundo as suas gloriosas riquezas, o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. E você, então, abre o seu coração e começa a declarar para o Senhor tudo aquilo que está dentro do seu coração. Aí Pedro, ele diz mais alguma coisa aqui. No versículo 7 ele diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, depois que eu abro o meu coração e eu declaro tudo o que eu estou sentindo, vivenciando, passando, eu tenho que lançar isso sobre o Senhor. De que maneira? Quando eu digo para o Senhor que eu não quero mais ficar inquieto com isso, que eu não quero mais ficar preocupado com isso, que eu não quero mais ficar ansioso com isso, que eu não quero mais ficar triste com isso, mas eu quero lançar sobre Ele, eu não quero mais pensar sobre isso, eu não quero mais falar sobre isso, mas eu quero entregar nas mãos dEle, porque eu confio que Ele tem cuidado de mim. Então Pedro dá essa orientação, que nós devemos abrir o coração, se humilhar e também lançar sobre o Senhor. Paulo diz lá em Filipenses 4,6, você pode estar verificando aí, que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Antes, pela oração, pela súplica e ações de graça, nós devemos fazer conhecidos diante do Senhor tudo aquilo que tem nos preocupado. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossa mente e nosso coração em Cristo. Ou seja, quando nós abrimos o coração e relatamos para o Senhor tudo aquilo que está nos causando ansiedade, preocupação, inquietação, e nós lançamos sobre Ele, então o que acontece? A paz se manifesta. A paz de Deus se manifesta na nossa mente e no nosso coração. Amém? Então é muito importante que você faça isso, né? Talvez você está vivendo aí uma situação desafiadora, sabe? Que você não sabe o que você vai fazer. Deus está me usando aqui para dizer, se humilhe.
dobre os teus joelhos, chore na presença do Senhor, busca ajuda, busca refúgio, busca o socorro dele, porque não existe nada impossível que Deus não possa fazer. Amém? Então, continuando aqui no versículo 12, o texto diz assim: percebendo isso, percebendo o quê? Que realmente o anjo havia o livrado, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, ou seja, esse aqui era o João Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então, essa Maria, ela não é a Maria mãe de Jesus, é a Maria mãe de João Marcos, ok? E a casa dessa Maria era uma casa onde as pessoas se reuniam muito para orar, né? Os irmãos, os discípulos sempre estavam ali orando, estavam ali adorando, sempre estavam ali reunidos. E nessa ocasião aqui, eles justamente estavam lá orando. Talvez era até eles mesmos que estavam orando pela vida de Pedro, né? Porque era um grupo que intercedia mesmo e que estava sempre ali em oração. Então, a Bíblia diz, Lucas, na sua narrativa, diz o seguinte, que quando Pedro se viu livre e realmente viu que foi o anjo que trouxe essa liberdade para ele, ele foi direto para a casa de Maria. A Bíblia não diz o porquê que ele foi para lá, mas eu penso assim, isso é uma opinião minha, que se ele foi para lá, talvez foi porque ele sabia que lá era um lugar que todos os irmãos estavam. E eles sempre estavam ali em oração, estavam sempre ali adorando, estavam sempre ali meditando na palavra. E não havia um lugar melhor, talvez, para Pedro do que estar ali no meio deles. Até para testemunhar, até para dizer para eles aquilo que Deus fez, né? Você veja como é maravilhoso. Porque, por exemplo, imagine como que isso não fortaleceu eles, né? Porque eles talvez foram os instrumentos de Deus para orar e interceder pela vida de Pedro, e a libertação aconteceu. E aí Pedro chega, né, e traz para eles essa notícia: olha, Deus enviou o anjo me libertou da prisão. Imagine como que isso não fortaleceu e não motivou eles a orar cada vez mais, porque o testemunho faz isso, né? Quando você recebe uma bênção, né, você orou, você clamou, você buscou, e o Senhor então enviou o seu anjo, enviou a sua bênção e te abençoou, e você conta isso para outras pessoas, isso fortalece a fé, isso dá alegria, né? Isso dá mais força, né? Para que a gente continue ali perseverando naquela oração. Então eu acredito que Pedro foi, primeiramente, porque era um ambiente propício, né? Todo cristão, né? Todos aqueles que são de Deus mesmo, eles têm paixão de estar no meio dos irmãos, de estar ali orando, adorando, buscando. Só quem é ímpio que não gosta, né? O ímpio não gosta de igreja, o ímpio não gosta de estar no meio dos irmãos. Mas quem é filho, quem é a ovelha, tem prazer de adorar, tem prazer de cultuar, tem prazer de ouvir a palavra. E Pedro, então, foi correndo para lá, né, acredito eu, por esse primeiro motivo. E o segundo motivo é porque também ali ele poderia estar testemunhando a respeito da obra, né, que Deus fez. E isso é muito importante. Você sempre deve testemunhar, você sempre deve falar a respeito daquilo que Deus ele fez ou tem feito na sua vida. Amém? E eu quero aqui abrir um parênteses aqui a respeito dessa casa de oração, né? Você vê que a casa de Maria aqui, mãe de João Marcos, era uma casa de oração. Você deve fazer da sua casa uma casa de oração. Você deve reunir pessoas na sua casa, né? Claro que agora não está dando, né? Devido a essa situação que o país está vivendo. Mas você deve pelo menos reunir aquelas pessoas que são da sua casa e você deve orar. Você deve adorar. Você deve meditar nas escrituras. É muito importante isso. Eu e a minha família aqui, eu, a minha esposa, meu filho, nós sempre estamos orando, né? Nós sempre estamos ali louvando, sempre estamos meditando na palavra, né? É claro que a gente não fica o tempo todo só fazendo isso, mas nós temos aqueles momentos em que a gente ora, em que a gente adora, em que a gente medita na palavra. É muito importante. A casa da gente tem que ser uma casa de oração.
Até por causa dessa situação que nós estamos vivendo, né? Quando você faz da sua casa uma casa de oração, a sua casa ela fica protegida, né? Fica rodeada de anjos, né, protegendo, porque é uma casa de oração, é uma casa aonde se invoca o nome de Jesus. Jesus ele disse que aonde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria. Amém? Então, aonde Jesus está, é obviamente que os anjos estão também, né? Porque Jesus é o Senhor, né? Os seus anjos sempre estão com ele. Então é muito importante que você também faça da sua casa uma casa de oração, né? Reúna ali seus filhos, né? Reúna ali seu esposo, sua esposa, né? Aqueles que são cristãos, até aqueles que não são também. Você deve reunir, deve orar, deve clamar, deve pedir ao Senhor para ter misericórdia da nação, para ter misericórdia do povo brasileiro, ter misericórdia, né, da sua cidade, do seu bairro, misericórdia da sua família. Você deve fazer isso é muito importante, principalmente nesse momento, né? Nossa casa deve ser sim uma casa de oração. Eu estava conversando com a minha mãe tem acompanhado os cultos pela internet, e ela disse que ela tem feito da casa dela um verdadeiro altar do Senhor, né? Por quê? Porque ali ela ora, ali ela clama junto com o meu padrasto, ali eles ouvem a palavra de Deus, ali eles estão em comunhão. Então ela disse, a minha casa é um altar, né? Virou um verdadeiro altar de Deus, né? Isso é muito bonito, né? Deve ser assim, e eu tenho a certeza que isso agrada a Deus e traz sim a proteção do Senhor. Amém? Então, o texto continua, né? Continua dizendo o seguinte, no versículo 12 diz, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Ou seja, o que eu entendo aqui? Eu acredito que esse grupo que estava ali sempre se reunido na casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, eu acredito que esse grupo estava orando por Pedro, estava intercedendo por Pedro, estava ali clamando pela vida de Pedro, e o anjo então veio e trouxe libertação para Pedro. Quando Pedro chega na casa de Maria, e essa serva então, quando vai abrir a porta, se depara com ele, ela fica assim chocada, ela fica assim maravilhada, porque era impossível Pedro sair vivo dessa cadeia. Era impossível que eles, humanamente falando, saísse, mas ele estava ali. E ela sabia que eles estavam, talvez, isso é uma opinião minha, estavam ali orando, clamando, talvez ela sabia, e ela viu a resposta, ela viu o milagre. Então ela ficou impressionada porque ela sabia do grau de dificuldade que havia de Pedro sair, a não ser que Deus colocasse a mão, a não ser que Deus intervisse. E foi exatamente isso que aconteceu. Então ela ficou ali, ela falou, olha, realmente, olha o que aconteceu, Deus ouviu a oração, Deus operou um milagre, Pedro está aí, né? E foi tão assim forte para ela ficou tão emocionada que ela nem abriu a porta para Pedro, ela viu Pedro, mas ela não abriu a porta, ela correu para falar para os demais, porque foi algo extraordinário, e lógico que as pessoas que ela falou não estavam acreditando muito, né? E aí o texto diz, no versículo 15, eles, porém, lhe disseram, né, quando ela disse para eles que era Pedro que estava na porta, eles, porém, lhe disseram, você está fora de si, né, porque era algo impossível. Pedro, só tinha 2 jeitos de Pedro sair daquela cadeia, morto ou pela mão de Deus. Então, eles estavam mais propensos a acreditar que Pedro sairia morto, né? Eles não estavam crendo que Pedro iria sair. Até porque Tiago já tinha morrido. Então talvez eles pensaram que poderia ser a vontade de Deus também que Pedro morresse, mas não era a vontade de Deus. Deus ainda ia usar muito Pedro. Deus ainda tinha muitos planos para Pedro, né? E portanto Deus enviou o anjo. E aí ela foi correndo, né? A serva, a Rode, foi correndo falar para os demais discípulos, e eles disseram para ela, olha, você está fora de si, né? Aí continua o versículo, insistindo ela em afirmar que era Pedro,
disseram-lhe, deve ser o anjo dele, né? Não sei por que eles disseram isso, não compreendo isso, mas acredito que é porque eles não estavam acreditando nela. Eles não estavam crendo que realmente era Pedro que estava lá, né? E aí eles disseram isso. Aí no versículo 16 diz, mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Então o que aconteceu? Pedro começou a bater, porque viu que eles estavam demorando a abrir, né? E ele queria entrar, obviamente, porque talvez estava com medo de algum soldado ver ele, alguém ver ele e dizer aonde que ele estava. Então ele começou a bater até que eles foram lá. Quando eles abriram, que viram Pedro, a Bíblia diz que eles ficaram perplexos, porque eles não estavam acreditando. Porque eu repito, irmão, era algo impossível. Por isso que eu estou dizendo para você, você precisa orar, você precisa colocar isso nas mãos de Deus, porque quando Deus ele opera. E não importa nenhum tipo de grau de dificuldade. Não existe impossível para Deus. Você deve confiar, você deve crer, você deve orar sim. Ele é o seu Pai. Peça em nome de Jesus e Ele vai te socorrer. Amém? Então, continuando, versículo 17. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor lhe havia tirado da prisão. E disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Ou seja, Pedro, quando eles viram Pedro que eles ficaram perplexos, Pedro disse, olha, fez sinal para eles parar. Para eles parar de falar, porque talvez eles ficaram assim, admirados e começaram a regozijar, a se alegrar, e Pedro não queria chamar atenção, Pedro não queria que ninguém desconfiasse que ele estava ali, porque o que aconteceu com Pedro foi um milagre, foi Deus que tirou Pedro da prisão, não foi Herodes que mandou tirar ele. Então se alguém visse Pedro ali, talvez o prendesse de novo, e Pedro não estava afim de ser preso de novo. Pedro não estava querendo voltar para a prisão de novo, porque Pedro sabia que a intenção de Herodes era matar ele. Então Pedro queria que os irmãos se acalmassem para que ele pudesse contar o que aconteceu e também que eles divulgassem para os demais discípulos. Sabe, irmãos, é interessante essa passagem, porque existem muitas pessoas que elas estão também em uma verdadeira prisão devido a essa situação desse coronavírus. Existem muitos empresários, por exemplo, que eles se encontram numa prisão chamado endividamento. Pessoas que fizeram empréstimo, empresários que fizeram empréstimo, empresários que precisam pagar aí, muitos impostos, encargos, folha de pagamento altíssimo, entre outras coisas. E essas pessoas, nesse momento, se encontram numa verdadeira prisão. Talvez até pensando, como que eu vou fazer? Talvez segunda-feira agora, ele tem ou ela tem um monte de gente para pagar e não tem dinheiro porque teve que fechar as portas, não está vendendo, não está produzindo, não está fabricando. E aí? Como é que a pessoa vai fazer? Né? A gente vê as autoridades tomando diversas medidas, mas ninguém está vendo eles tomarem medidas a respeito de encargos, a respeito da folha de pagamento, a respeito de aluguel, conta de luz, conta de água. Existe um monte de coisa que eles não estão falando, não estão resolvendo. E isso está sobrando para o empresário, isso está sobrando para o microempresário, isso está sobrando para o chefe de família. Porque existem muitos chefes de família que vão ficar sem receber salário. Existem muitos chefes de família que a empresa já até negociou para estar pagando só metade do salário para poder manter a pessoa empregada. E a pessoa para e pensa a metade do salário, mas a metade do salário, meu Deus do céu, não dá nem para me comer. E aí as coisas começam a ficar difíceis. Então existem muitos empresários que eles estão vivendo, empresários, pessoas, enfim, estão vivendo essa prisão e não sabem o que vão fazer. Eu quero dizer para vocês, olha, clame a Deus, não fique esperando pelos homens, não fique assim achando que o seu socorro virá, sabe, dos homens,
por mais bem intencionado que eles estejam, o seu socorro vem do Senhor. Você deve orar a Ele, clamar a Ele, apresente essas dívidas que você tem, peça para o Senhor socorro. Ele vai te dar sabedoria, talvez para renegociar, talvez para pedir compreensão dos credores. Ele vai conceder graça aos credores para te entender, para compreender o que você está vivendo, e não somente seus credores, os seus funcionários, ok? Então, meu irmão, busque ao Senhor, apresente para Ele essa situação, para que você possa também, como Pedro, receber este grande livramento, ok? Então o texto continua dizendo, versículo de número 18, de manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Então, a coisa foi tão extraordinária que aconteceu que Herodes pensou que os soldados haviam soltado Pedro. Ele ficou com essa desconfiança. Foi feita toda uma investigação, foi feita todo um levantamento ali do que poderia ter acontecido, mas Herodes chegou à conclusão, assim, na sua malícia, de que os soldados é que tinham colaborado com a soltura de Pedro, ou seja, ele não entendeu que foi o próprio Deus, né, que libertou Pedro, né, porque humanamente falando não tinha como Pedro realmente se livrar daquela prisão. Então o que Herodes fez? Mandou matar os soldados que estavam cuidando de Pedro. Agora você veja que coisa terrível, né? Porque a gente muitas das vezes comete o pecado da injustiça, né? Muitas das vezes a gente não vigia aquilo que passa no nosso coração e a gente começa a ter desconfiança das pessoas, né? A gente começa a olhar para a vida da pessoa e a gente pensa, mas isso não está muito certo, né? Por quê? Porque a gente olha para a pessoa e a gente começa a maliciar, né? A maliciar, nem sei se essa palavra existe, mas a gente começa a pensar mal da pessoa. A gente julga pela capa, a gente julga pela atitude, a gente julga pelo procedimento. E às vezes a pessoa está ali explicando, igual esses soldados, provavelmente eles explicaram, não, nós não saímos daqui. Nós ficamos aqui na porta da cela, ficamos aqui, nós não saímos daqui. Ninguém soltou Pedro, ninguém libertou Pedro. Nós não sabemos o que aconteceu. Nós não entendemos o que aconteceu, mas não houve nenhuma colaboração da nossa parte para esse erro. Quer dizer, eles estavam ali dando uma explicação, mas Herodes não acreditou, né? Herodes não engoliu, né, essa explicação, né? Por quê? Porque ele era um camarada, irmão. Se você olhar o capítulo 12, você vai ver que ele era um cara totalmente mal intencionado contra a igreja de Cristo. Ele era maligno, perverso. Então, existem pessoas que têm essa malignidade no coração. Então, quando ela tem essa malignidade no coração, não adianta você explicar nada para ela. Ela pensa mal de você, ela te critica, porque ela vê com os olhos naturais dela e ajunta o que ela está vendo com a malícia e a maldade que está dentro dela, e aí ela começa a falar um monte de coisa que é tudo segundo o que ela pensa, o que ela acha, né? Então veja que Herodes, eles explicaram, provavelmente provaram, provavelmente mostraram com provas que eles não haviam colaborado com a soltura de Pedro. Mas mesmo assim, Herodes mandou matar os pobres dos soldados, porque na cabeça dele não fazia sentido, ele não entendia. É assim que acontece com muitas pessoas. Existem pessoas, irmãos, que ela carrega essa maldade no coração. Ela é invejosa, ela tem inveja, ela tem ciúmes, né? Ela só quer o sucesso dela, não quer o sucesso do outro. Então, quando ela vê o outro brilhando, ela se incomoda e ela começa a pensar um monte de coisa. Não sei não, acho que essa pessoa está roubando. Não sei não, acho que essa pessoa está desviando dinheiro de algum lugar. Não sei não, essa pessoa está aprontando. Quantas pessoas você não conhece que já disse isso para você? Quantas pessoas que você não conhece, que você já ouviu a pessoa fazer exatamente esse comentário?
E mesmo a pessoa explicando, dizendo, não, eu consegui isso e consegui aquilo, porque foi assim, assim, assado. A pessoa não acredita. Ela vai sempre para a malícia e para a maldade. Por quê? Porque o coração dela é perverso. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com a injustiça. Não julgue ninguém pela capa. Se você tem alguma suspeita de alguma coisa sobre alguém, entregue na mão de Deus e não fale nada. Porque se você julgar o outro, você será julgado também. Tudo que você fizer pelo outro, toda a maldade que você fizer para o outro, você vai colher tudo que você fizer. Então ame, ore, entregue nas mãos de Deus e continue a servindo ao Senhor, amando o Senhor e amando o seu próximo. Não julgue ninguém, não fale mal de ninguém, não critique ninguém, não aponte o dedo para ninguém. Amém? Porque isso só vai resultar bênção na sua vida. Se você fizer o contrário, vai resultar em maldição, vai resultar em sofrimento, vai resultar em mais dor na sua vida. Se você analisar aqui, logo em seguida, se você ler do versículo de número 19 até o versículo de número 25, você vai ver o fim trágico que Herodes teve. Herodes morreu comido por bicho, irmão. Olha só, o anjo pegou Herodes. O anjo deu uma espadada nele e esse homem morreu comido por bicho. Que coisa horrorosa, irmão. Mas por quê? Porque ele era maligno demais. Ele não dava glória a Deus, ele não reconhecia Deus em nada na vida dele. Era um camarada maligno do mal e teve um fim trágico. Então não vá por esse caminho, não vá pelo caminho da maldade. Vá pelo caminho do amor, da misericórdia, do perdão. Não julgue pela capa, você não sabe. Muitas pessoas cometem erro por julgar pela capa. Você está julgando o que você está vendo. Por que você não entrega na mão de Deus e para de cuidar da vida dos outros? Cuide da sua vida. Cuide da sua vida, seja santo, seja obediente, tema a Deus, seja fiel. Mas não fique fazendo maldade com os outros, porque você tem uma mente maliciosa, um coração maligno, maldoso. Não haja dessa maneira, porque não é assim que Jesus nos ensina. Perdoe, ande com seu coração limpo. Você vai ver, sua vida vai melhorar com essa atitude. Tá bom? Olha só. Nós vamos fazer uma oração aqui agora, então nós terminamos, a exposição do capítulo 12 e agora nós vamos estar seguindo a nova direção do Senhor, tá bom? Então, no próximo vídeo nós vamos estar pregando sobre outras passagens. Eu não sei ainda qual, porque eu vou buscar a direção do Senhor, tá? Compartilhe esse vídeo, vamos levar a palavra de Deus. Eu quero orar por todos vocês, Pai. Eu quero orar por todas as pessoas que estão me assistindo agora. E eu quero pedir ao Senhor que através dessa palavra, o Senhor produza em seus corações transformações. O Senhor produza nos seus corações arrependimento. Produza nos seus corações, meu Pai, oh meu Deus, um coração novo. Eu peço a Ti, dê a eles consciência. Meu Deus, através das orientações que foram dadas, meu Pai, no capítulo 12 de Atos, eu peço que todos aqueles que assistirem receba da parte do Senhor orientações que vão produzir transformação, arrependimento, conversão, paz e tudo aquilo que o meu Senhor quer produzir dentro do coração deles. Guarde a vida deles, proteja a vida deles, proteja a casa, a família, os filhos, os parentes, os familiares. Meu Deus, proteja a nossa nação, proteja o povo brasileiro. Conceda, meu Deus, continua concedendo, melhor dizendo, sabedoria para todas as nossas autoridades e, acima de tudo, ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Deus abençoe, oh meu Deus, a vida de cada um deles, dos seus ministros e de todas as autoridades. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Nós nos encontramos aí no próximo vídeo, tá bom? Fique com Deus, em nome de Jesus.